Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos para mais uma análise bíblica. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o profeta Naum e a mensagem assim impactante que ele trouxe sobre a queda de Nínive, né? Aquela capital poderosa do Império Assírio. Isso mesmo. É um relato que, olha, ensina muito sobre justiça, sobre a soberania de Deus. Sem dúvida, uma história poderosa. E o nome Naum, que significa consolador, já dá uma pista importante, né? Consolador. Sim, porque a profecia dele trouxe um certo alívio, um consolo para ajudar. O povo ali sofria terrivelmente, sabe? Sob o domínio assírio, que era muito cruel. Entendi. E é interessante pensar que, tipo assim, uns 150 anos antes, Nínive teve aquela chance com Jonas, né? Chegou a se arrepender por um tempo. Verdade, teve esse momento. Mas Engano, uma arrogância, assim, sem limites. essa diferença é muito marcante. Com Jonas, a gente vê a misericórdia de Deus ali, dando uma oportunidade. Sim, Agora, com Naum, parece que a ênfase muda para a justiça divina, né? exatamente. Declarando um fim para aquela impiedade toda que não mudava. Vamos aprofundar um pouco nisso. Vamos lá. O livro de Naum mostra um aspecto fundamental do caráter de Deus, que até ecoa lá de Êxodo 34. Deus é tardio em irar-se, ele é grande em poder, mas ele não inocenta o culpado. Isso está lá em Naum 1, versículo 3. Ou seja, a paciência tem limite. Exatamente. Diante da rebeldia que continua, que persiste, a paciência divina tem um limite. E a rebeldia de Nínive era extrema. A Bíblia chama de cidade sanguinária. Isso, e toda cheia de mentiras e roubos, né? Tá lá em Naum 3:1. Nossa. E a crueldade assíria era famosa. O símbolo do leão feroz. Exato. Eles eram conhecidos por isso. Por isso que a profecia de Naum já não falava mais de arrependimento. A conversa era outra. Era destruição mesmo. Destruição total, inevitável. E uma destruição que, vamos combinar, parecia impossível na época. Pela força da cidade, né? Sim. Nínive era uma fortaleza, muralhas gigantescas, defesas que pareciam impenetráveis. Mas a profecia, olha só, descreveu a queda em detalhes impressionantes. Que detalhes? Falou da invasão por inimigos específicos, os babilônios e os medos. Falou do caos que tomaria as ruas, mencionou até o papel das águas do rio Tigre que iam transbordar e romper as defesas. Uau! E aí, o saque, a desolação total. O capítulo 2 descreve isso de forma muito viva. E o mais incrível é que aconteceu, né? Assim, precisamente como Naum falou. Exatamente como ele falou, por volta de 612 a.C. Foi assombroso. A cidade foi varrida do mapa. Tanto que desapareceu por séculos, ficou soterrada e muita gente até duvidava que Nínive tivesse existido de verdade. Pois é. Foi só lá no século XIX que os arqueólogos cavando, né? Encontraram as ruínas. Incrível. E isso confirmou não só que a cidade existiu, mas a precisão histórica da Bíblia. Essa confirmação dá um peso, sabe? Mostra que não é só uma história antiga. Sim, vai muito além disso. Que lição a gente tira então? Nínive acaba virando um símbolo, né? Um exemplo atemporal de como Deus age na história contra o orgulho, a injustiça, a violência sem freios, seja de que nação for, de que poder for. A famosa soberba que precede a ruína. Exatamente. Nenhum poder militar, nenhuma riqueza livra da responsabilidade diante de Deus. Mas mesmo falando desse juízo tão severo, tem um fio de esperança aí, né? O próprio nome do profeta, Consolador. Sim, isso é fundamental. E tem aquele versículo, Naum 1.7. O Senhor é bom, refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Quer dizer, há esperança ali no meio. Sem dúvida alguma. Mesmo quando anuncia o juízo contra a maldade, Deus se revela como essa fortaleza segura para quem busca abrigo nele. E tem mais, tem um brilho de esperança ainda maior ali. Onde? Em Naum 1, versículo 15. É uma passagem profunda. Vejam sobre os montes os pés daquele que anuncia boas novas, que proclama a paz. Ah, essa linguagem é muito parecida com Isaías 52.7. As boas novas. Parece que aponta para algo além da queda da Síria, né? Precisamente. Transcende totalmente a queda de Nínive. Isso é uma seta profética apontando lá para frente para a chegada do Evangelho.
as boas novas definitivas. Trazidas por Jesus Cristo. Exatamente, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra hebraica para boas novas aqui é a mesma raiz de onde vem o evangelho. É a proclamação da verdadeira paz, a paz com Deus e o estabelecimento do reino dele. O reino eterno. O reino eterno, estabelecido através do Messias, aquele que venceu o pecado, venceu a morte e oferece salvação para todo mundo que crê. Jesus é a encarnação dessa paz e dessas boas novas. Que forte isso. Então, para a gente resumir nossa conversa, a história de Naum e Nínive é um testemunho poderoso da soberania de Deus sobre a história. Ele governa, ele é justo, ele julga o mal. Exato. Ele julga a opressão, a maldade. Mas ele é também, e acima de tudo, esse refúgio seguro. A fonte da bondade, da verdadeira paz, que a gente vê de forma plena em Jesus Cristo. Faz sentido. A queda dos impérios aqui da Terra só serve para mostrar como o reino de Deus é firme, é eterno, um reino de justiça, de paz, que começou com o Evangelho de Cristo. Um chamado à humildade, então. E humildade e confiança total na providência, no tempo e principalmente no amor de Deus que se manifestou de forma suprema em Jesus. Pô, por aqui encerramos nossa análise. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes na leitura. Deus abençoe.